Olá galera, meu nome é Joãozinho Souza e agora vamos iniciar um bate-papo muito legal com um cara da minha época, né? Um músico das antigas proporcional, né? Porque onde tudo começou na vida dele foi com o pai dele. Aí ele vai contar essa história. O Instituto Musical FJ fica muito feliz, bicho, com a presença desse grande cara, grande músico, que já tocou com muita gente aqui, conhece todo mundo, Alexandre Urquiza, conhecido como Malavéia. Malavéia, cara que é o bicho pegar. Obrigadão, Alexandre, por ter mim, cara. vindo, bicho. Muito importante você ter vindo, viu, bicho? Assim, eu aqui agradeço, né? A oportunidade de estar com isso aqui. Só não sei se vai ser bem de acordo com o que a galera espera nessa grande música. Eu digo, olha, cara, eu acho que não está bem nessa. Eu me considero não um músico, mas um cara que gosta da música, né? A minha história, cara, é uma história muito interessante, né? Apesar de eu me considero um cara novo, estou com 44 anos, estou mais velho que tu, né? Não, eu tô com 40. Com 4 anos, estou com 44 anos. Eu Parece 38, ser já, se fosse 44 anos de experiência na música, era outra coisa, né? Mas assim, a música eu vejo hoje em dia, todo músico passou por isso, altos e baixos. Exato. É impossível você encontrar uma música, não, eu só tive nas altas, é mentira. Não é mentira. Toda profissão tem essa E nuance. quando eu fiquei sabendo desse convite que essa pessoa aqui me fez, eu digo, cara, e agora? Então, eu vou correr, buscar algumas informações da origem, porque tudo veio de meu pai. Né? Eu nunca na vida que imaginava que eu ia partir também para o lado da música, né? Que é justamente na minha casa o contrário do meu irmão. Se eu não tivesse entrado na música, eu talvez hoje seria um oficial da polícia, que a minha família gosta muito da área militar, então possivelmente eu seria um da polícia também. Mas tudo começou, a minha história é bem parecida com a história de Lulinha. Legal. Né? O meu pai aqui, quando teve uma banda, que foi uma das bandas pioneiras aqui da cidade, em aproximadamente 1972. A história é muito grande. Seria se vai ter HD para suportar aí, né? Mas a gente vai tentar aqui resumir para a gente chegar no ponto-chave aí. Então, na linhagem da minha família, só meu pai voltado para a área da música. E eu nem sabia, hoje eu vim descobrir que meu pai era paulista. Com 4 anos de idade foi que ele veio para Garanhuns com o pai dele, que no caso é meu avô e a minha avó. Ele era paulista, eu fiquei sabendo hoje que meu pai era paulista. Né? E que a mãe do meu pai, que era no caso a minha avó, a mãe dela era da tribo de índio do Amazonas. Por isso que Malavé também tinha um apelido de índio, porque ele tinha traços de sangue indígena do Amazonas, que meu pai não era cabeludo, interessante demais, cara. E ele era serralheiro, nunca que eu soubesse que ele tocava música. E aí ele já sabia tocar violão, porque ele aprendeu, porque hoje em dia é muito bem diferente. Hoje em dia tem essas escolas, tem aqui tudo, com os monstros aí, que já passaram por aqui, falaram que naquela época era muito difícil, não tinha não, cara, não tinha escola. Então naquela época era chamado, quem tinha oportunidade para estar numa capital que tinha escola, era um músico teórico. E aquele que não podia era um músico prático, um músico de ouvido. Então, isso aí foi a história do meu pai. Então ele aprendeu a tocar violão sozinho. Depois conheceu aquela turma que teve por aqui, que foi a Erivaldo, dos caras que aqui, não lembro mais aqui o nome. Tocou muito tempo no Gloss Coast, né? Gloss Coast já foi muito lá na frente. Contar a história que eu tô com o novo. Interessante. Aí, quando foi em 1971, meu pai casou com a minha mãe. E a minha mãe lembra, ela não lembra específico, mas ela disse que não foi 2 anos não. Foi menos de 2 anos, a banda já estava tocando, os Inseparáveis. Então, eu creio que é a banda mais antiga daqui da região do Garanhuns, é os Inseparáveis. 72, 73 por aí. Então é essa faixa aí. Aí eu vim aparecer em 76. Né? Aí eu já tinha, o meu irmão já era 4 anos mais velho que eu. E quando meu irmão completou uma certa idade, o meu pai fez um teste, que já tinha a banda, tinha um, vamos levar você para comigo, pessoas, que ele queria que alguém do sangue dele seguisse a carreira. Aí leva o meu irmão na época já tinha 10 anos. Aí a banda dos Inseparáveis era famosíssima em Petrolina. Todo mês para quem ia para Petrolina, daquela época, daqui para lá, dentro de um veraneio. Era longe, longe pra caramba. Aí na primeira cidade que meu pai levou meu irmão para ir com ele, para ver se ele tinha tendências para a área da música, foi para uma cidade chamada Aquidauana, em Sergipe, muito longe. Só que meu irmão, nessa primeira vez que foi, na hora da festa lá, ele se bebedou, deu uma confusão, acabou a festa.
E meu pai lá em cima do palco tocando, chegar em casa, botar uma pizza. Cara, aí meu pai disse, não, esse aí pra música tá dispensado. Tá aí, Tá dispensado. Cara, eu vou lembrar aqui, cada nome de banda. Pode falar. Cada guitarrista que talvez você vai lembrar lá do fundo do baú, que a gente não lembra mais. E eu vi esses caras tocando. Aí quando eu completei 8 anos, aí meu pai, agora vai ser tu que vai. Teu irmão não tem futuro não. Meu pai tem que estudar assim, ó. Já despediu, né? Já despediu. Meu pai tinha que estudar assim, ó, fulano, tu até pra cuspir é desafinado. Tu posta aqui que tu vai pra lá. Tu não presta. Cara, meu pai era muito gaiato, era uma figura, cara. Foi o melhor amigo que eu tive na minha vida. Não era um pai, era um amigo. Eu sinto muita saudade dele. Aí, vamos lá. Aí a minha primeira vez que eu fui, logo para Petrolina, com 8 anos de idade. Aí, como meu pai era dono da aula e tudo mais, né? O molequinho, aí ajudava a levar os instrumentos, montar tudo mais, né? E foi quando eu comecei a ter aquele gosto, assim, eu olhei o ambiente, eles em cima daquele, chamava palco, que era baile, né? Não, vai ter o baile e tal. O povo tudo de terno, bem elegante mesmo naquela época lá. Hoje em dia a bagaceira é total. E eu olhei assim e fiquei apaixonado por aquele ambiente. Eu disse, eu quero fazer isso também, pai. Já com 8 anos, né? Eu quero fazer isso. Aí deu tudo certo, não arrumei confusão na festa. Aí na época, meu pai tinha, naquela época, 1986, meu pai tinha um violão de George, os primeiros. Pense num som, cara. Aí eu levei uma pisa da coxa. Agora, por que eu levei uma pisa dele? De cinturão para se lascar. Porque assim, veio a ideia de meu pai. Meu pai tinha aquelas viagens muito doidas. Ele dizia o seguinte, que no Sesc, na época, em 86, abriu uma escola de música no Sesc que ensinava só violão. Eu não lembro quem era o professor. Aí ele queria pagar para mim aprender no Sesc. Eu dizia, pai, vamos deixar de ser burro. Porque o senhor mesmo não me ensina que vai ser de graça. Mas o pessoal bruto, né? Não, Por que, por exemplo? Porque meu pai ele não tinha noção de teoria. Ia ficar no vago, só a prática tudo bem. Mas ele não queria que eu ficasse aonde ele ficou, só na prática. Não, você tem que vai para lá. Eu digo, não, é melhor show de graça, mano. Papai, não, você vai para lá. Aí ele insistiu também que tá certo, me deu o dinheiro que eu vou fazer a matrícula. Aí naquela época foi uma coisa que você falou que eu achei interessante. Aqui existia aquela banca de jornal que vendia aquelas revistas de música cifrada. Só que eu fui para essa banca, eu não comprei essas revistas de música já. Aí tinha um livro lá que era Primeiros Acordes de violão, grossinho assim. Aí eu comprei esse livro e não disse a ele. E disse que tinha me matriculado no Sesc, olha. Eita caramba. Aí ficava no quarto, né? E às vezes ele não estava em casa com um papá e esse livrozinho. Uma coisa que eu achei interessante nesse livro que o autor colocou, sabe o que foi? Em todas as páginas do livro tinha assim, já pegou no violão hoje? Em todas as páginas tinha isso. Por quê? Porque eu, no decorrer, eu vi que às vezes tinha cara que dizia assim, não, eu estou aprendendo, mas eu só pego no instrumento dia de sábado. No sábado eu passo o dia todinho com ele. Aí eu já vi muitas pessoas dizendo que isso não é legal. É muito melhor você pegar o instrumento todo dia, nem que seja 5 minutinhos, de que passar a semana sem pegar e nem pagar um dia para fazer o que eu digo com ele. Aí eu achei interessante isso no livro. Em todas as páginas tinha, já pegou no violão hoje. E eu comprei esse livro e comecei. E quando meu pai chegava em casa, eu guardava o violão que era para ele não ver. E aí, como é que está lá no Sesc as aulas? Eu digo, não, pai, está tudo tranquilo, está primeiro, Aí, quando pensei que não, um dia eu dei um vacilo e ele chegou, eu não vi que ele tinha chegado em casa. Aí ele abriu a porta, ele viu lá com um livro e coisa assim. Aí ele, que livro é esse aí? É lá da escola do Sesc, eu disse, Aí ele pegou, olhou, que nas escolas sempre tem uns carimbos, que é para mostrar que é lá. Quando ele pegou, olhou, não tem nada não. Da onde foi que você comprou esse livro? Aí eu tive que falar a verdade para ele. Rapaz, quando eu falei a verdade dele, cabra safado, cadê o dinheiro que eu estava lhe dando todo mês? Meu irmão, o cinturão comeu no centro. Só que teve um detalhe, depois foi que ele perguntou, você agora vai ter que tocar uma música, só que, ou seja, já fazia 3, 4 meses que eu já estava com um livro e já sabia tocar uma música. Aí eu chorando, aí depois assim, eu creio que, na época foi a bem ignorância, a totalidade, mas depois a consciência dele pesou, pela pista que ele me deu, né? Assim aí, olha, eu sei fazer isso daqui. Aí quando eu peguei o violão, aí toquei a música todo o dinheiro, olhou assim, aí ficou meio que triste, né? Pelo que fez. Mas foi uma lição tanto para mim como uma lição para ele. E aí eu comecei a pegar gosto, aí assim, agora é que você vai viajar comigo agora. Aí a gente Aí uma coisa que me despertava, que ele dizia o seguinte, eu, naquela época, não tinha um perigo na rua que hoje em dia tem.
Eu tinha o quê? Eu tinha 9 anos de idade. E quando eu sabia que tinha alguém tocando violão em qualquer canto, ô pai, só pai, vai ter tal canto tocando, eu posso lá olhar? Vai. Eu cansei de sair lá do Magano, lá para o Polo, para ver quando Léo começou a tocar ali, novinho. Vi muito diva tocando. São caras que vale a pena você trazer para cá, que os caras têm história. Com certeza. Lá no Magano, na época, tinha um bar lá, um restaurante bem chique, era chamado Quiosque Bar. Tinha uma figura que tocava lá que tu conhece muito. O nome dele era Peru. Sei. Lembra de Peru? Eu não sei o nome desse cara, não, sei, só conheci por Peru. Bom, na época eu estava na igreja, assinar na igreja, e ele não permitia muito que a gente saísse, mas eu ouvi. Aí, quando eu vi esse cara tocando, eu fiquei apaixonado. E daí, quando eu via os caras tocando, que chegava em casa, eu pegava o livro de novo e pá. Pena que hoje em dia não tem essa coragem de pegar pico, mas foi daquela época. Aí, cara, comecei a desenvolver. Aí meu pai começou a já me ensinar algumas coisas na guitarra, porque tem a pega na guitarra e tem a pega no violão, né? A maneira de segurar a paleta, eu comecei a pegar gosto para aquilo ali, achei interessantíssimo. Agora, vê como é interessante, naquela época, as músicas que era fácil, realmente fácil tocar. Pronto, naquela época não existia essas bandas de axé que tem hoje em dia não. E tinha um blocozinho que os inseparáveis já tocavam naquela lugar, que meu pai já confiava, que viu que eu já estava. E assim, esse bloco é você que vai tocar. Aí na época, Lambada, não era Beto Barbosa, era banda Kaoma. Lembra? Banda Kaoma. Chorando se foi. Era banda Kaoma, não tinha nem Beto Barbosa. Se tinha, aqui não era conhecido na época ainda. As bandas de axé daquela época era banda Reflexos. Aí Senegal, só 2 notinhas que era para mim desenvolver. E eu já consegui, naquela época eu já tocava. Aí eu me lembrei de Lulinha, né? Lulinha, quando veio aqui, disse que com 8 anos de idade, eu digo, isso é bem a minha cara. Ele com um tubinha e eu com era uma guitarrazinha que meu pai tinha, uma Sonic, que era antes de ter a Giannini ainda. Não, era uma Felpa, uma guitarra Felpa, essa marca Felpa. É uma guitarra da década de 70. Hoje em dia, se olhar assim, é uma relíquia, mas para aquela época lá, o som era fenomenal. Linda a guitarra. Então, eu já fazia isso nessa porra de guitarra nessa época. Esse Senegal, eu acho que isso deve ser de 87, 88. Na época, tinha uma música que eu levei uns puxavão de orelha para aprender a tocar essa música. Mas eu consegui pegar. Porque muita gente não sabe, o Chiclete com Banana, nas suas origens, não era Bel o vocalista. Era o irmão de Bel que cantava. E Bel era o baixista. E naquela época, essa música se chamava Deboche. Inclusive, saiu até aquela música, a maluquete tá querendo deboche, né? Certinho pra caramba. E aí eu comecei a gostava demais. Não existia Cheiro de Amor, Araqueto, isso aí, tinha embalada não. Aí, quem era evidência? Era Luiz Caldas. Luiz Caldas, aí começou, aí quando eu vi aquela tocando de caramba, eu fiquei impressionado, fiquei apaixonado. Aí na época, eu viajando com meu pai, eu conheci muitos músicos de banda boa. Pronto, Pierre, ele lembra muito bem. Na época tinha uma banda que fazia muito sucesso, chamava Grupo Lordão. Já ouviu falar dessa banda? Era uma banda baile que era banda fenomenal. Ainda hoje em dia existe, é toda uma família. É chamado Grupo Lordão. Tinha aqui um cara chamado Zominho, que tinha um grupo também chamado Banda Embalo Z. Essa também muito conhecida. Cheguei a ver também na época uma banda que era chamada Ogírio Cavalcante, que eram as bandas baile top da época. Essas que tem hoje em dia nem sonhava em existir. Tinha outra banda também chamada Banda Tuaregs, que era da Paraíba. Cada banda excelente. Mas aí eu comecei a me especializar mais na guitarra quando eu vi um cara que, quando eu vi esse cara assim, cara, eu comecei a endeusar o cara. Tu vai conhecer ele. Isso foi em 1989, quando teve um show que naquela época podia ter, como o Lulinha aqui falou em Berro, um showmício. Toquei muito em showmício na Rutreta. Aí teve um showmício aqui no Colunata, e quem veio tocar foi um grupo chamado Grupo Alcano. Já ouviu falar? O guitarrista era Vanucci. Eu com 9 anos, rapaz, quando eu vi esse cara tocando, aí eu disse, pai, o senhor não toca nada. Eita, pra que eu fizer? Cara, quando eu vi, aí meu pai, não, mas é isso mesmo, é pra você fazer o que esse cara faz. Aí eu comecei, aí foi porque eu endoidei, poxa, eu quero aprender, né? Aí começou a aparecer essas outras bandas, eu viajando com meu pai. Rapaz, que legal. Aí foi interessante, aí começou a aparecer Netinho, Banda Beijo, né? E naquela época eu já tocava, quando a banda ia tocar carnaval, tinha as marchazinhas de frevo, né? Que na guitarra tem que fazer um swing bem interessante para tocar frevo, eu não conseguia fazer. Mas nos axé, aí nessa época já chamava axé, que era tem
Aí eu já fazia já. Aí meu pai, você vai tocar os axé e eu toco os trevos. Aí quando eu ia tocar os axé, a irmã velha, foi o erro dele, né? Infelizmente, foi o erro dele. E eu tenho vários testemunhos para comprovar. Isso o próprio Davi, que é o vocalista da orquestra, ele viu isso aí, ele viu eu crescendo. Davi me conhece de bebê. Ele pode confirmar que ele vai confirmar tudo que eu estou aqui falando. Aí eu comecei a aprender e fazia, eu acho que eu fazia legal pra caramba, porque meu pai deixava eu tocar e eu era a responsa diante de uma banda, porque era o nome da banda que estava em jogo. Sim. Já pensou se eu fizesse errado? Aí na época, cara, eu comecei a ter um pouco de dificuldade porque as bandas começaram a evoluir nos solos da guitarra. Mas até aquele tempo de Netinho, aquela música Mila, se você ver, a música Mila, se eu não me engano, ela parece que é de 93 ou 94, a música Mila. Ela tem um somzinho de guitarra, cara, e eu na época conseguia fazer. Fazia tudo ali certinho, na velho. É isso aí, tá bom. Só que aí as coisas foram avançando, aí Netinho começou a gravar outras coisas mais, que na época quem bombava era Netinho. É verdade. Começou a bombar, né? Aí uma certa vez, aí nessa época, o baixista da banda era Cafu. Grande mestre Cafu. Traga o cara pra cá. Bem interessante. Aí vê que coisa interessante começou a acontecer. Aí já começou a aparecer Araqueto, naquela época lá era banda Reflexo, aí apareceu banda Mel e por aí vai. Aí começou a aparecer essas bandas e começou a dificultar um pouquinho e eu lá. Aí teve um certo dia que a gente tava pegando uma música de Netinho. O meu coração vive na solidão. Sei, bem interessante esse CD aí, foi em 95, que é até prático. Não sei ao vivo, né? Não, ao vivo foi o que teve Mila. Isso aí já é 95, isso que eu tô falando, já 3 anos depois de Mila. E eu pegando as músicas desse CD lá, né? E eu lá pegando essa música, um trabalho da poxa, mas pegava. E ao mesmo tempo, quando eu parei, aí foi Cafu veio, se sentou e botou para pegar. Só que detalhe, vamos voltar mais uns 8 anos atrás. Interessante, naquela época, quando eu ia pegar as músicas, os músicos, eles gostavam de andar com uma bolsazinha de couro, a tiracolo, que é onde meu pai guardava os pedalzinhos. Ele tinha 2 pedalzinhos, um pedalzinho de coros e um pedalzinho de overdrive daquela marca DOD. E tinha outro lá que eu não lembro se era da Boys, que a Boys era caríssima, ninguém podia comprar um pedal da Boys. Era essa marcazinha DOD. E tinha outra bolsa de couro, que eram uns rádios que quem usava era jornalista. Que ele era assim, compridinho, que você botava fita cassete e apertava para poder você pegar a música. Eu comecei nesse negócio aí. Então quando o Lulinho os caras falam, é verdade. É arcaico, mas funcionava. O problema é que Que de vez em quando você pegava a fita, dava meio tom abaixo, dava meio tom acima, devido à rotação, né? Tudo bem. Aí vamos voltar para Cafu. Aí quando eu peguei as músicas, né, para tocar, era pra gente tocar em Brejo Santo, no Ceará. Olha, eu perfeito, eu tinha o quê? Eu acho que eu tinha uns 16 anos já. Ali ia seguir o quartel. Aí quando eu fiquei lá sentado, né, cansado, aí eu vi lá e Cafu foi lá e botou essa minha música para pegar. Aí quando eu vi Cafu, na maior facilidade do mundo, aí pô, já pegou, eu digo, já pegou já. Aí eu digo, aí eu fiquei assim olhando, aí de noite, aí foi tocar o show lá, aí pedal pra cá, bota pra cá e Cafu só lá. Aí quando eu olhei assim, eu fiquei assim comigo mesmo. Rapaz, parece que o baixo é melhor. Eu acho que eu vou sair desse negócio aqui, velho. Aí o que? Começou a aparecer Daniela Mercury, o solo, eu digo, rapaz, aqui não vai dar pra mim não, acho que eu tô me arrepiando, ó. E aí eu via Cafu lá, maresia, eu digo, rapaz, eu acho que eu vou pro baixo. Eu disse, ó pai, eu não quero a guitarra mais não. Eu o quê? Eu quero ir pro baixo. Aí por quê? É porque no baixo é mais fácil. Ele vá pensando que é mais fácil. Ele disse, ó, não, mas eu quero não, você quer aprender outro instrumento, vai aprender. Aí Cafu começou a me dar os primeiros passos ali engatinhando. Nessa época, em 1995. História linda, tá vendo aí? Aí interessante que em 96, quando isso já tinha nostalgia, porque os Inseparados é 1972. 1990 surgiu a ideia do Nostalgia. Quanto tempo depois, né? Aí saí pra lá. Antes disso, Nostalgia, quem passou pela banda? Reginaldo do acordeão, final do Reginaldo. Eu conheci. E ele viu lá que eu tocava na época que nem Pierre falou. O sucesso era Alcimar Monteiro, Jorge de Altim, novinho da Paraíba, mas o campeão era a Cisão. Quando a Cisão apareceu, que modernizou, que trouxe aquele tipo de que era aquele na bateria, acabou com tudo ali. Aí Reginaldo, olha, bota esses acordes aqui, ele já começou a dar umas dicas na guitarra, mas quem dera ele não sabia que futuramente eu ia ter que partir por baixo. Mas ele também, cara, um músico que, se você olhar assim, Reginaldo, ele era como se fosse o carro-chefe da banda, e tinha já o maestro Messias, mas aqui
quando passava uma música clássica com o Reginaldo tocando no acordeão, cara, naquela época já com esse escambau. Meu amigo, som impressionante. Aí resultado, aí eu fui seguir o quartel. Aí adivinha com quem eu segui o quartel junto? Ele e Lulinha. Era eu e Lulinha na mesma companhia. Meu irmão, a gente pintou e bordou lá muito lá. Entendeu? Aí foi de lá que eu conheci o Lulinha. Então a gente se conhece desde 1997. Que foi a transição de 96 para 97. Então a gente passou, como ele falou, só 10 meses lá e a gente saiu. Aí, ou seja, como o Cafu me deu bastante aula, eu já dava para fazer algumas coisas que não dava para ficar feio, né, nos shows. Aí certa vez Cafu disse, aí foi quando apareceu a banda Magníficos, né? Ah, amor, meu Deus, não é você. Aí na época o Nostalgia botou um bloco só com música de Magníficos, né? Que não tem tanto aqueles riffs, aqueles grooves, né? É só mais a tríadezinha ali, né? Aí ó, tu quer se pegar, eu vou passar para tu. Aí Cafu foi quem me deu os primeiros, assim, né, passos para confiar. Aí era 4 músicas que tinha no Nostalgia, aí era eu que tocava lá. Aí quando foi um tempo, o Cafu teve que sair da banda devido aos motivos, né, que a gente não vai entrar em questão aqui. Aí quem foi que apareceu na banda? Aí quando esse cara apareceu na banda, ele me deu assim um impulso que até hoje eu devo a ele. Interessante que quando foi ontem, eu estava lá no centro, que eu trabalho de mototáxi, aí o irmão dele apareceu lá. Aí eu comecei a conversar com ele, né? E fulano, tá onde? Sabe quem foi que me deu um empurrão? Conhece Edmilson? O irmão de Léo. Léo, banda show. Pierre baixista. Pierre falou que dele, meu irmão, esse cara entrou na banda, cara. Fenomenal. A banda deu um swing, um groove do cara, velho. Aí na época, era no carnaval. Eu na guitarra e ele no baixo. Só que Cafu já tinha ensinado algumas coisas. Aí quando tinha algumas músicas aqui que meu pai pegava guitarra, aí Edmilson era, e aí? Queres vir pra cá? Eu disse, não, mas porque a música que eu sei, nesse repertório eu não estou por dentro não. Então a gente vai começar a ter umas ideias. Aí Edmilson começou já a me ensinar, por exemplo, porque na época eu só sabia fazer o que? Aqui, ó, a tira. Aí eu fazia, né, para oitavar, aqui com quarta. Aí ele já me ensinou essa pegada. Ele já me ensinou a você ter mais conforto usar aqui essa mão. Aí eu digo, cara, foi uma luz. Então uma luz que deu assim, eu já comecei a me interessar mais ainda pelo contrabaixo. Aí passou o que? Eu acho que ele passou 1 ano, 2 anos na banda e isso foi em 99, não, em 98, assim que eu saí do quartel. E de lá pra cá eu não vi mais esse Edmilson. Aí foi quando eu encontrei outro Léo, aí eu perguntei sobre ele mora em Arco Verde, é motorista da prefeitura. Vê que diferença, de baixista para motorista da prefeitura, mas o Léo falou que às vezes quando aparece um freelancer ele vai lá e toca, né? Aí daí foi quando eu comecei a pegar gosto pelo contrabaixo. Até hoje pego o gosto, mas não dá para desenrolar topado não. Dá para fazer aqui a resenha. Aí foi quando na época começou a aparecer essas bandas por aqui. Mudando para cá, mudando para lá. Tocou com todo mundo também. Aí eu toquei, teve uma época aqui que formou uma banda com som de Pierre. Pierre vai lembrar bem disso. Que na época eu nunca até coloquei no comentário, era a banda Maquete Brasil. Agora vê quem era a galera. Era Paulinho na bateria, que tocou no Gatinho Manhosa. Aí olha que era do contrabaixo, olha a responsabilidade. Era Diva no contrabaixo. Roberto Lima na guitarra, Caca na percussão, que na época que cantava, hoje em dia é a esposa de Caca, era, não sei se ela já namorava com Caca, não lembro aí, não sei. Eu não lembro do tecladista. Aí essa banda começou a parar, né? E usava o Unos de Pierre, todo o som de Pierre. Aí, eita, vou lembrar aqui quando foi que eu conheci você, acho que você não vai nem lembrar. Vê que coisa interessante, na época existia uma sacanagem aqui em Garanhuns, com os músicos de Garanhuns, que era a questão da seletiva para tocar no festival de inverno, cara. Isso era humilhante demais. Era humilhante, era terrível. Pelo amor de Deus, não inventa isso mais não. Entendeu? Que a galera que tem aqui, a galera se garante, tem compromisso em fazer. A galera aqui é top. Aí a gente montou um projeto, Davi lá na época, lá com o pessoal lá, não é Davi, é o Davi que canta, pra gente se apresentar no festival de inverno. Aí nesse ano, isso parece que foi em 98 ou foi em 99. No Centro Cultural. No Centro Cultural. Aí quando eu estava sentado na plateia, eu vi quando tu entrou. Um Washburn preto de 6 cordas. Aí quando eu vi que tu botou baixo, que tocou lá, que fez, eu digo, aí eu tremi, confesso. Digo, meu irmão, eu vou subir ali mais não, olha o que é que esse gordinho tá fazendo. Eu vou subir ali, Davi, eu vou subir ali pra quê? Não, rapaz, vamos fazer, o cara é o cara, você vai fazer o seu. Eu digo, mas olha, não, poxa, a gente vai perder pra eles, poxa, eu novo na época, quando eu vi esse cara tocando, eu digo, cara, eu não vou subir ali mais não. Interessante também, foi como eu conheci Fofão.
Essa aqui foi interessante. Pra arredondar. Aí foi muito desconhecido naquela época lá. Aí a gente depois começou a manter contato, aí só virou tua casa, eu e Paulo Moco, né? Vamos para lá, vamos perturbar para ensinar umas coisas, tudo mais lá. Aí daí eu fui para uma banda chamada Banda Puro Swing na época, isso foi em 2000. Só que antes disso eu já tinha passado por uma banda chamada Forró Pecado Capital do Finado de São Antônio. E Éder que veio aqui, a cantora era Cátia França. Finada Cátia França na época. E interessante que Éder, na época, ele já fazia aula com o Reginaldo, mas assim, ele estava muito, eu posso dizer isso com confiança que ele vai confirmar, muito preso à questão de teoria, mas era meio amarrado na prática. Né? E na época ele estuda novinho e eu era o cara mais velho. Aí interessante que hoje a musicalidade de Éder, eu não chego nisso aqui, mas na época eu disse assim, olha, ele está errado. Essa música é assim, ele tinha uma dificuldade para pegar a música de ouvido, dizendo, ó, vamos aqui, vamos passar. Aí eu passei, alguma coisa para o pedra aí, não é? E hoje em dia o cara é um maestro, né? Não tem nem comparação. Aí passei pela banda dele. Rapaz, tá vendo aí? Aí interessante que na época, é como eu falei, os baixistas na época eram escassos, não tinha não. É verdade. Não tinha não. Aí na época, que tocava em todas as músicas, era eu e Beto. Aí nessa questão, na época, existia aqui o trio Paquera. Que era trio e banda Paquera, que era uns caras muito bons aí, eles fizeram a sociedade com o dono do trio, e o dono do trio, ele conheceu o Léo, aí Léo tinha essa mutreta, aí chamou e ficaram assumindo essa responsabilidade. E Beto era o baixista do Léo, e eu, o baixista da banda de São Antônio. Aí teve umas questões de desavenças, não minha com Beto, mas banda com banda. Aí a gente falou, olha, bora trocar, bora. Aí Beto veio para São Antônio e eu fui tocar com o Léo. Né? Aí na época o tecladista era Balbino, que fez o rolo do baixo, né? Conheci Balbino, ó. Poxa, Eu e Balbino a gente tocou numa banda que tudo montou. Na época o nome da banda era Brilho Solar. Era de forró, mutreta pesada. Era Tuta Batera. Ele tem tanta história. Não, ele vai contar se você chamar ele, vou deixar para ele contar um evento que a gente aconteceu, a gente tocando em Angelim, que terminou no tiro. A festa, a para comeu no centro lá. Foi muita resenha com tudo. Rapaz. Aí interessante que também nessa época, sim, aí falando da banda Marquete Brasil, olha, as histórias daqui misturando tudo, né? Era diva, aí a banda começou, parece que a defasar. Aí para não se perder tudo, Pierre teve a ideia com outros camaradas e Vanildo, né, do quartel, que tocava pistão, que era cantor, foi quem segurou a banda. Aí os caras sabiam que eu já fazia algumas coisas, aí me chamaram, aí tu vai, eu vou. Quem é os caras? Não, é fulano, tal. Aí tu vai ficar no lugar de diva. Eu digo, oxente, não, peraí. Eu ficar no lugar de diva, não, tá errado, não tem condição não, pai. Eu fazer o que diva faz, não tem condição. Os caras, não, pai, mas dá bola, não tem. Assumir o lugar de diva de uma banda, interessante, olha, que responsa, né? Mas para aquela época, como eu digo, naquela época, as músicas não tinham tanta harmonia, tanta dificuldade como tinha hoje, apesar de que algumas eram muito trabalhadas. E aí eu passei um tempo nessa banda Marquete Brasil, eu viajei muito com a banda e o som de Pierre. Aí foi quando teve essa transição da banda que acabou, aí fui para a banda de São Antônio. Aí teve essa questão que eu já falei. Aí surgiu uma festa para tocar com a banda de Léo, no trio Paquera. E interessante que nessa época era para tocar em um trio elétrico e o trio elétrico andando. Eu nunca tinha subido no trio elétrico. E nessa época, vê que coisa interessante, às vezes quando a pessoa não dá um pouco de voto de confiança ao cara. Porque Beto já estava lá há muito tempo e Beto já tocava muito mais do que eu. E ainda hoje Beto toca muito mais do que eu. Aí teve pra gente puxar um bloco, olha a responsabilidade. Era para tocar na Bahia e puxando o bloco, eu. Aí nessa época, Netinho lançou um CD, meu irmão, que puta que pariu, velho, que CD da porra. É chamado Rádio Brasil. Aí nesse CD tinha uma música que é Suor, o nome da música. A música é troncha empenada. Aí Léo, pra saber se garantiu ou não, assim que eu cheguei lá, ô bicho, pega essa música aí. Eu disse, pode botar para me pegar. Aí quando eu vi a música, eu disse, eita caramba. Aí eu fiquei pensando, esse cara tá me testando para ver se eu me garanto para tocar a música. Aí, pô, eu tinha passado por Diva, já me ensinou muita coisa também, Diva. Cafu, Guga, que é outro baixista muito bom, que hoje em dia também ele voltou para Nostalgia. O cara é míope, mas o cara, Omar é fã do cara, Omar. Você pode perguntar ao Omar, que o Omar vai falar muito bem sobre Guga. Aí botou para mim pegar essa música, bicho. Eu digo, me dá para cá. Aí, pum, tirei a música tranquilo. Aí ele disse, mas ele ainda ficou, né? Que eu percebi, ele ficou. Esse cara não vai dar para fazer, não. Aí veio qual foi a ideia de Léo. Léo era interessante demais. Pra gente viajar, aí a banda de São Antônio não ia ter show para tocar.
Aí Léo, com medo, achando que eu não ia me garantir tirar o repertório, levou também Beto como segurança. Porque se eu não pegasse o repertório, aí Beto não estava por dentro, Beto ia tocar. Aí bora começar de noite. Foi em Paulo Afonso. E o percurso gigantesco. Aí na primeira noite, quando eu peguei o baixo, Beto tocou o primeiro bloco, né? E eu peguei o segundo para trás. Quando eu comecei a tocar, a gente tocando lá, quando eu pensei que não, eu toquei o repertório todinho. Aí, resultado, Léo dançou. Por quê? Porque teve que pagar o meu cachê e o cachê de Beto. Aí foi 3 dias eu tocando de Beto aqui, ó. Como deu um voto de confiança, cara, não foi interessante? Aí, isso aí foi o que aconteceu. Aí de lá pra cá, eu participei de algumas bandas, fui tocar numa banda do Recife, lá, na época, junto com o pessoal aqui da Puro Swing. Eu também fiz muitas coisas que foram também desagradáveis com colegas meus, parceiros, até porque na época, isso foi em 2000, 2001, eu não tinha a mente que você sabe que eu tenho hoje, né? Inclusive, até quero deixar aqui registrado, né, que as pessoas da banda Puro Swing, foi só o pessoal da banda Puro Swing, né, que eu fiz algumas coisas erradas. Depois que eu conheci a Cristo, isso para mim é fundamental, é outra parte da minha vida, eu procurei todos eles e pedi perdão a tudinho. Puta, que ação bonita. Só teve um cara que eu não tive como pedir perdão a ele, que era o dono da banda, o filho da banda, que era Aço. Por quê? Porque isso foi em 2002, eu saí da banda. Ponto interessante, a banda na época a gente estava com um repertório e uma musicalidade tão legal, que nós conseguimos tocar 4 anos seguidos na Garanheta. E no último ano, a gente foi a banda de Gretchen. A dançarina Gretchen, ela veio e a gente tinha que tocar lá o conga la conga com Gretchen, olha, interessante. Mas aí aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu tive que sair da banda, saí de forma errada, entendeu? Porque lá isso não convém dizer e tal. Mas aí em 2004, e quando foi agora, o ano passado, praticamente depois de 15 anos, eu encontrei com o Alisson. E eu sempre dizia, meu Deus, no dia que eu encontrar com ele, Senhor, eu quero pedir perdão a ele. Interessante que ontem eu estava lá no ponto do trabalho, e aí ele ia passando no carro, ele também é evangélico, se converteu. Aí ele disse que o Espírito Santo tocou no coração dele assim, volte lá e vá falar com aquele cara. Quando ele chegou, cara, a gente chorou, a gente se abraçou, fiquei em paz com Deus, só faltava esse cara. E ele também já fazia tempo que estava me procurando. Então foi toda essa questão aí. Como foi que eu conheci Fofão? Fofão foi interessante. Fofão é um cara, que, assim, eu tiro o chapéu. Sim. Se faz aquele programa do Raul Gil. Porque, ó, isso quando foi em 2000, eu tocava na Puro Swing, e certo dia, o tecladista era Assis. Não, era Assis. Era Assis o tecladista. A gente terminou o ensaio, aí ele chegou lá, Fofão, maguinho, desse tamanho, né? Porque o que? Eu tenho 44, Fofão tem o quê? Fofão tem uns 35. Deve ter essa faixa. Né? Bem mais novinho que eu, né? Vamos estar 10 anos, né? Aí a gente terminou o ensaio e não desligamos o som. E na época era um Samick que tinha lá um baixo, um Samick de 6 cordas na época. Em 2000 já tinha lá um Samicão, década de 90, muito som. Mas a gente não tinha a cabeça de hoje em dia, né? Aí a gente lá conversando e ele nunca tinha visto ele. Aí ele olhou para mim assim e disse, ô Potência, eu posso pegar aquele baixo para fazer um som? Eu digo, claro, com certeza, vem cá, rapaz. Na época eu tomava um meropé da fé, né? A gente já ensaiava com um Sprite na mente. Aí eu disse, pode vir cá, eu peguei o baixão, liguei ele aqui, papá. Aí ele pegou o baixo. Aí deixei lá e saí lá para fora do estúdio, no caso, né? Quando precisou isso, a gente só estava. Aí eu digo, aí pode perguntar, os caras são testemunhas. Eu olhei assim, tá vendo esse rapaz? Esse campo vai ter futuro. Amém. Já lá chutei certo em 2000. Isso foi em 2020 2020. Será que eu chutei certo ou não chutei? Onde é que o cara tá? Foi embolado. Aí foi quando eu conheci Fofão. Né? Ele chegou lá, ele ia para lá olhar a gente ensaiar. Né? E eu acho que nem ele imaginava na época chegar aonde ele está. E eu não imaginava que hoje em dia, eu na época sabia mais do que ele, hoje em dia eu não faço nem um dedo do que ele faz. Eu olho assim, cara. Uma vez eu fui para a Grande Musical. Não, quando era São Antônio ainda. E teve um workshop lá, que foi com ele, com o Wilde Marques na guitarra e Bruno na bateria. Aí quando eu vi esse cara tocando lá, Fofão, que eu vi, fazia, eu acho que uns 10 anos que eu não via mais ele tocando, porque eu me desliguei de banda, né, vim para o Evangelho de Patrício e comecei a traçar o meu novo nascimento. Mas quando eu vi esse cara tocando de novo, eu digo, meu irmão, esse cara evoluiu.
evoluiu demais e tem mais ainda para evoluir ainda. Tanto ele quanto qualquer um que queira viver da música. Então, o que eu tenho a dizer para vocês da minha história é sobre isso aí, né? Que eu toco, no caso, é que eu não vou mostrar porque tá ali, ó, meu colete. Eu sou mototáxi, cara, né? Mas eu tenho uma paixão que está no meu sangue, da minha genealogia do meu pai, né? A raiz, eu né? toco porque eu gosto de tocar, não me considero um músico bom. Até porque, interessante, Joãozinho, teve um ano, ó, eu não vou dar nomes por ética, mas só pra gente aqui encerrar esse papo, teve uma vez, o ano passado, eu digo isso brincando, mas os caras levaram a sério, porque não me conhecem, pô, sabe que eu sou da brincadeira, da resenha. Porque eu percebi uma coisa, da maioria das bandas que eu passei, né, elas já estavam no fim de carreira. Aí eu digo, cara, já entendi. Então eu já vi que quando os caras vêm me chamar, é porque já é o último tiro. Interessante demais. Aí o ano passado eu estava lá, né? Porque eu passei, depois que eu vim para Cristo, eu fiquei 10 anos tocando com Cafuinga. E para mim foi a maior escola da minha vida, fazer barzinho. Com certeza. Ó, nesses 10 anos que eu toquei mais Cafu, sabe quantas vezes a gente ensaiou? 2 vezes. Ele não me deixa mentir. E o barzinho é uma grande escola, por quê? Porque às vezes você está lá sentado tocando e um cliente do bar que ele está pagando, ele tem direito, toque a música fulano de tal. A gente vai olhar, não tem no repertório agora, vai ter que tocar. Aí Cafu, aí tem uma vez que a gente estava lá e teve um senhor que pediu, toque aquela música aí, o Bêbado e Equilibrista. Diga, e agora? A harmonia dessa música, meu irmão. Aí Cafu, olha, bote aquilo que eu lhe ensinei, vá no ouvido, vamos embora. E é assim que eu desenvolvia os grooves, a questão de ouvido através da música prática lá. Mesmo, né? Na hora, era isso aí, entendeu? Aí de lá pra cá eu tive essa outra caminhada e aí hoje eu não estou arrependido das escolhas que eu fiz, né? Me arrependo de não ter feito essa escolha muito antes, né? Mas como eu digo, hoje em dia eu toco porque é um esporte, é uma fisioterapia maravilhosa que você fica encantado, né? E também encanta as outras pessoas que lhe vê, e eu me sinto gratificado. É claro que se tiver o dinheiro da galinha, ainda é melhor. Ainda é melhor, né? Mas assim, eu não sou, como que já passaram por aqui, que tem uma história de musicalidade, de estudo, que superaram e que são, hoje em dia já passaram por aqui mestres, professores. Olha aqui, o cara é professor. Eu vi o cara tocando no Centro Cultural, ó, lá, dando seus primeiros passos lá. Hoje em dia o cara tem aqui escola e que está crescendo e que cada dia mais a gente vai compartilhar, contribuir para que ela venha aparecer mais. Mas eu não vivo da música, né? Mas só para encerrar aquilo que eu estava falando, do ano passado, eu estava lá no ponto trabalhar, chegou uma equipe. Aí só a gente soube que tu voltou a tocar. Aí eu fiquei assim, eu já fiquei pensando, quem foi que disse a eles? Né? Aí os caras assim, tem ali uma música para tu tocar, tu queres ir? Aí eu fiz o teste, né? Sabendo que era resenha, só que eles não levavam na brincadeira. Aí eu disse, olha, é o seguinte, eu vou, agora me diga uma coisa, olha, essa banda está se acabando já, né? Aí os caras, que se acabando o quê, velho? Por quê? Está se acabando a banda? Não, é porque é o seguinte, ó, quando os caras vêm procurar, é porque a banda já está chegando nas últimas, aí os caras se arretaram, mas que se acabando o quê, rapaz? Olha, não, chama esse cara não. Aí, os caras foram embora arretados da vida, ó. Aí eu digo, não, rapaz, eu tô brincando, rapaz, vem cá, é brincadeira e tal. Aí já teve outra pessoa que também veio lá, uma pessoa, não vou dar aqui nome, né? Veio me chamar, aí eu disse, olha, é o seguinte, eu vou, só que foi assim, nessa época que eu voltei, eu estava 8 anos parado sem tocar, porque eu estava fazendo meus cursos, estava estudando, você sabe, né, da minha formação. Sim. Aí, ou seja, de lá para cá, a última banda de forró que eu tocava, era as músicas de Brucelose, Cavalo de Pau, Magnífico, que era um swingzinho normal. Hoje em dia, as bandas de forró, meu irmão, tudo já pastor. Hoje em dia, o baixista é mais atração do que o cantor. Trabalha muito. Aí esse pessoal foi lá levar o CD, aí levou o CD para me pegar, né? Aí eu falei a verdade, eu fui realista. Seguinte, olha, eu falei assim, ó, eu tô 8 anos enferrujado no swing, os dedos entrevam. Eu vou pegar a música, eu pego. Agora assim, eu vou colocar o meu swing, que é o que eu tô atrasado. Vocês vão ter que ter paciência para mim, desabrochar e voltar no outro. Então não dá não, tu é muito fraco. Eu digo aqui, olha, tá vendo aqui, eu tava com isso. Tá vendo aqui, olha, sou motaxi, pronto, pega isso aí, vai-se embora, pode levar. Não dei a mínima, não dei a mínima. Por quê? Porque, graças a Deus, o ofício que eu desempenho hoje dá para me tirar meu sustento, dá para me comprar o que eu gosto, dá para fazer o que eu gosto, então eu não vou estar quebrando cabeça, porque, muitos caras vão dizer isso, que depois que você passa dos 40, você fica chato pra caramba.
Mas para a turma jovem que está chegando agora, irmão, estude. Estude. Se você realmente vê que você tem esse chamado, esse talento, a música é a melhor coisa que vai fazer você ter paz interior. Sim, sim. Pode ser a música que for, mas a música ela é uma arte que está dentro, que Deus colocou dentro de cada um de nós. Cabe a você desenvolver e colocar isso aí para fora. João, tinha muito mais coisa, porque olha, vamos fazer outro programa. tanta resenha que eu já fiz ali em banda por aí afora, a ponto de uma vez eu estava no palco, o cara subiu com uma força para querer botar a força, e eu tocando lá e parou a festa, o cara foi muita resenha. Gente, um abraço para vocês aí, foi um prazer estar aqui com essa figura. Já me ensinou muito, eu tenho hora que eu perturbo ele. Ué, começa aqui que eu tô aqui aperreado. Tamo junto. Esse cara me dá uma dica. Valeu, irmão. Obrigado, galera. Mais um bate-papo incrível. Obrigado, Alexandre. Tamo junto. Valeu. Da hora. Valeu.